uma correção da IBFC, agora nível superior. IBFC teve prova de Correios hoje e agora a gente vai para a prova de nível superior entender o que aconteceu. A expectativa já era mesmo que essa prova viesse um pouquinho mais difícil e veio, né? Mas não é nada que a gente não desse conta de fazer, claro que não. Vamos entender aqui o que apareceu nessa prova, o que você tinha que pensar. Quem estava na live ontem sabe que o esquema para realizar provas da IBFC começa do fácil. Esse é o plano. Pega ali o que é óbvio e é aquilo ali que você vai trabalhar para poder chegar na resposta e vai dar certo. Vamos lá que eu quero mostrar para vocês o que aconteceu aqui nessa prova e como que a gente vai fechar esse gabarito de qual é a hipótese, o que é aqui, se tem recurso, se não tem. É isso tudo que a gente conversa agora. Vamos lá. Pois é, agora é a hora de bater aquela consciência, né? De, oh meu Deus, não estudei nada, vacilei, a prova dava para fazer. Mas nunca é tarde, é sempre bom aí, né? Enxergar em que lugar que você está e qual é o próximo passo para tomar aí, né? Para você se direcionar para o próximo esquema. Podia ter estudado para ter dado bom. Exatamente, exatamente. Vamos lá, então. Santana, né, dizendo que acertou 13 das 15, que bom, fico feliz demais, gente, fico feliz demais. Quero ver que vocês cheguem aqui, quero que vocês me cheguem aqui contando que foram aprovados. É esse o plano, hein? Vamos lá, então, conhecer essa prova, ver o que caiu e como é que nós vamos fechar esse gabarito. Eu nem vou entrar na polêmica sobre ler ou não ler a prova, o texto, né? A gente já entendeu que se você está nesse canal comigo, você já sabe que ler o texto é regra. Tem que ler o texto, gente, ponto. É só isso. Tem que ler o texto e ponto. Vamos lá, então. Focar numa pegada com resiliência. Rui Castro. Mas só se você subir o sarrafo, for assertivo e tiver uma visão imersiva da coisa. Já reparou que a todo momento lê-se ou se escuta que alguém bateu o martelo? Um desavisado achará que, pela quantidade de gente que bate o martelo, vivemos numa sinfonia de marteladas. Mas é claro que, ao bater o martelo, o sujeito apenas se decidiu por isto ou aquilo. É um martelo simbólico. E quando se diz que fulano apostou todas as suas fichas em alguma coisa, significa somente que o cidadão botou suas esperanças nessa alguma coisa. Não é como no tempo dos cassinos, em que se garantia que eles tinham uma sala de suicidas. Um lugar discreto onde o jogador que perdera de verdade suas últimas fichas podia dar um tiro no ouvido sem ser incomodado. Apostar as fichas sem meter a mão no bolso é mole. E subir o sarrafo? Até há pouco usava-se baixar o sarrafo, ou seja, dar uma surra em alguém. O sarrafo podia ser um porrete, uma vara, um relho, quem sabe até uma cadeira. Hoje, ao contrário, o normal é subir o sarrafo, ou seja, estabelecer uma meta mais difícil do que a que se vinha praticando. O curioso é que, quando se sobe o sarrafo, numa prova de salto em altura e o atleta não consegue saltá-lo, o sarrafo cai lá de cima. E ninguém diz que ele baixou o sarrafo. Né? Então, aqui a gente tem um texto de Rui Castro dizendo sobre o uso das expressões da língua, né? Como são usadas as expressões da língua. Vamos lá, então, para as questões. Vamos começar aqui, obviamente, né? Vou falar um trem ridículo. Questão número 1, né? Vamos lá. Essas marcações aqui são da prova que eu recebi, viu, pessoal? Então, não considerem como a minha análise, beleza? No texto, o autor apresenta uma série de expressões da atualidade que estão relacionadas a... Veja aqui que a questão ela é muito direcionada, né? O objetivo dela é saber as expressões estão relacionadas a quê? Só isso, né? O que essas expressões dizem sobre nós. Então, olha lá, ó. Subir o sarrafo, bater o martelo, deixa eu ver qual outra que tá aí. Baixar o sarrafo, apostar as fichas, né? Então, o que significam essas expressões? Essa é a pergunta. Elas estão relacionadas a quê? A habilidades inatas e ignoradas por toda a população? Nada a ver, nada a ver. Aí nós não estamos falando de habilidades, nós estamos falando de comportamentos, né? Não significa que subir o sarrafo ou apostar a ficha sejam habilidades. Errada a letra A. Letra B, expressões exclusivamente irônicas das ações. Essa da resposta letra B, até que o irônicas aí funcionaria, daria pra gente pensar nisso aí como opção de resposta. Mas vocês vão concordar comigo que não dá pra falar que elas são exclusivamente irônicas. Aliás, isso é dica, gente, de tudo quanto é prova na vida de português, né? Quando tem essas expressões tipo apenas, somente, exclusivamente, isso já vira indicativo de que não é a resposta.
né? Não é exclusivamente irônico. Quando a gente fala ali baixar o sarrafo ou subir o sarrafo, não é só ironia que está envolvida. Então a gente elimina a letra B de opção de respostas por causa desse exclusivamente aí, entendeu? Exigências contemporâneas restritas ao campo profissional. Tá vendo de novo que essa palavra restritas aqui, ela vem como impedimento de resposta? Não é restrita ao campo profissional, né? Na verdade, é uma abordagem bem ampla, bem ampla. Certos condicionamentos para performances, é isso. Então, a resposta aqui da número 1 vai ser a letra D, porque subir o sarrafo é um condicionamento, apostar todas as fichas é um condicionamento, bater o martelo é um condicionamento, né? Então, fica boa aí essa resposta, fica funcional a gente pensar na número 1, letra D. Carla, é porque eu vi um gabarito diferente, gente. Nesse caso aí, se tiver polêmica, a gente espera o gabarito oficial e entra com recurso naquilo que der BO. É isso, pronto, segue. Vambora de questão 2, vambora de questão 2. Em lê-se ou se escuta que alguém bateu o martelo. Há duas ocorrências do pronome se, que contribui para. Essa daqui eu diria que foi a questão mais difícil da prova, né? Porque nesse caso a gente tem uma questão de nível gramatical mesmo. Aqui é emprego do se, função sintática do se. E aqui a gente tem condições específicas de análise do se. Então, quando eu digo lê-se, ó, aqui é lê-se que alguém, né? A frase é lê-se que alguém bateu o martelo. O martelo. Ou então, se escuta, que é a mesma coisa, né? Se escuta que alguém bateu o martelo. Nessa construção aqui, ó, lê-se e se escuta, a gente tem, nesse caso, ó, verbo, mais o emprego do se. E todas as vezes que a gente tem verbo mais se, a gente precisa levantar duas hipóteses. Elas são meio automáticas, né? É regra de português. Vai ser, para mim, a questão mais difícil aqui dessa prova. São duas opções gramaticais. Ou eu vou dizer que eu tenho um caso de sujeito indeterminado, né? É uma opção. Ou eu vou ter um caso de sujeito paciente. São as duas opções. Para eu ter uma dessas duas opções, eu tenho que considerar as possibilidades gramaticais. E aí acontece o seguinte: se for sujeito indeterminado, eu tenho que ter um termo preposicionado na sequência, certo? Ou um termo preposicionado, ou um termo que não tenha natureza substantiva. Nesse caso, que alguém bateu o martelo, pode ter a natureza substantiva necessária para eu dizer aqui que é o sujeito da oração. Na verdade, lê-se que alguém bateu o martelo é a mesma coisa de dizer que alguém, que alguém bateu o martelo, que alguém bateu o martelo é lido, tá vendo? Ou é escutado. Então, eu tenho, nesse caso, formação de voz passiva. Se eu tenho sujeito paciente, eu tenho aqui voz passiva, voz passiva. É uma questão que é de natureza gramatical mesmo, então aqui vai ser número 2, letra C. Essa aqui é a prova tipo A, viu? Para quem aí tá com dúvidas para saber que prova é essa aqui é a prova tipo A e ela não vai ter recurso. É uma questão gramatical de verdade, mas não é índice de indeterminação do sujeito. Aqui é partícula passivadora, voz passiva. Questãozinha de gramática crua. Vamos agora à questão número 3. Questão número 3. Assinale a alternativa que apresenta como o vocábulo resiliência presente no título deve ser entendido. Então, eu estou procurando aqui, né? E aí é importante isso na IBFC. Eu estou procurando a alternativa correta, hein? Correta. Fica atento aqui. Vou voltar lá no texto, claro, né? Para eu ter certeza do que essa expressão pretende. Focar numa pegada com resiliência, né? O que é resiliência? Mas só se você subir o sarrafo, for assertivo e tiver uma versão imersiva. Resiliência significa aprender com os erros, né? Então, é aprender com os erros. Isso é ser resiliente. Aprender com os erros. Nesse caso, o texto, ele sim tem um tom irônico, o texto todo tem um tom irônico, e ele tem a intenção de que você deve aprender com seus erros só se você subir o sarrafo, se for assertivo
e se tiver uma visão imersiva, né? Que são as expressões usadas aí na nossa contemporaneidade. Então, resiliência, aprender com os erros. Vamos lá, então, agora na questão 3, para a gente encontrar a alternativa que vai funcionar para chegar nessa resposta. A resistência a situações adversas é uma ótima opção, né? Você resistir, você aprender com aquilo. Simplicidade nas escolhas, não. Disposição em ajudar o outro, não. E coragem para lidar com o psicológico, não. Aqui, ó, situação adversa é a marca linguística para a gente dar a resposta do que é resiliência. Você precisa ser resiliente, você precisa se manter resistente, você precisa aprender com os seus erros nas situações adversas. É tipo, sempre tem oportunidade de melhorar na vida, né? Exatamente, Erivan. Aprender a ser resiliente com seus erros, exatamente, que na próxima prova o sucesso é maior. A chance de sucesso é maior. É isso mesmo. Brilhou, Erivan, na análise. É a prova de que você está aprendendo. Muito bom. Questão número 4. Vamos lá, nesse caso aqui, ó. É uma questão também muito típica da prova da IBFC. Essa questão aqui, ela está abordando, esperando que você saiba sobre semântica, né? O que é semântica? Semântica é o estudo dos sentidos, das palavras, das expressões. Então, de acordo com o texto, ao considerar expressões subir o sarrafo e baixar o sarrafo, nota-se que possuem sentidos, né? Então, essas expressões têm que sentido? Eles são sentidos opostos. Subir o sarrafo, lá no texto, significa aumentar a meta. E baixar o sarrafo no texto significa bater, descer o pau, né? Então, não são sentidos opostos, porque baixar o sarrafo não é diminuir a meta, né? Não é isso. Não são sentidos complementares, eles não estão nem no mesmo campo de significação, menos ainda equivalentes. Nesse caso, os sentidos são diferentes, né? Eles fazem parte de campos semânticos diferentes. Isso é a prova B? O texto está errado? Bom, não sei se é a prova B, não. Eu recebi como a prova A. Juro, recebi a foto da prova A. Mas se for a B, vocês consertem aí. Pelo menos a gente está vendo as questões aqui direitinho. Ninguém vai ver a questão errada. Com certeza não vai. Vambora de questão 5. Questão 5 é questão, gente, que ó... Se você for fazer outra prova da IBFC na sua vida, você vai pegar essa questão 5 e vai colocar o post-it na geladeira. Certeza que vai cair para sempre essa questão 5 aí na IBFC. O povo adora essa questão, que tem a ver com tipologia textual, né? Eles adoram te perguntar qual é o tipo de texto, né, que tem aí, como é que funciona esse texto, como é que ele, qual é a estrutura dele, o que aparece. Então, vamos lá. Embora não possua uma estrutura muito explícita, é possível inferir que o texto possui um caráter argumentativo. Põe lá número 5, letra B. Vamos lá. Injuntivo não tem chance. Porque injuntivo é um texto que dá instrução. Instrução. Não tem chance. Não pode ser a letra A. Narrativo tem que ser um texto que tem uma sequência de ações. Uma sequência de ações. Tem que contar uma história, né? Tem que ser uma coisa depois da outra. E o descritivo, ele tem que ter ele tem que ter ações estáticas. Na verdade, gente, o que a gente vê nesse texto aqui é que ele defende um ponto de vista sobre como se dá o uso dessas expressões na língua atualmente, né? Como que as pessoas estão usando esses textos. Portanto, ele tem um caráter dissertativo, argumentativo, né? Um caráter argumentativo. Portanto, resposta da número 5, letra B de bola. Combinado aí? Vamos de questão 6. Deixa eu achar aqui a questão 6. Vamos de questão 6. Essa questão 6 foi outra questão de natureza gramatical. E sim, a IBFC deu uma forçadinha aqui, ó, quando te pediu a função sintática dos pronomes relativos. É gramática pura e não é do nível básico. Aqui a IBFC, de fato, subiu o sarrafo para tomar o nível dos alunos aí, dos candidatos. Subiu o sarrafo querendo saber função sintática do pronome relativo. Como, gente, que você deveria ter feito essa questão? Como é que a gente identifica a função sintática do pronome relativo? A gente
entende que o pronome relativo faz referência a uma palavra anterior. Então, eu tiro a palavra anterior, tiro o pronome relativo, coloco a palavra anterior na frase e vejo a função da palavra. É a mesma do pronome relativo. Blá, 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 Carla, não entendi. Ficou assim, ó. Aqui, ó. Em que... Vou mostrar. Em que se garantia. Eu vou voltar lá, ó, no texto, para você ver onde isso estava. Aqui, ó. Estava aqui, ó. Em que se garantia. Aqui, ó. Em que se garantia. Então, ó. Não é como no tempo dos cassinos. Vou colocar isso lá na frase para você acompanhar comigo, ó. Não é como no tempo... Vou escrever de novo, né? Porque não coube. Não é como no tempo dos cassinos. Presta atenção. Em que se garantia. Então, o que você faz para saber a função sintática do pronome relativo? Você pega esse pronome relativo aqui e descobre que ele faz referência a esse termo, ó, ao termo anterior, no tempo dos cassinos, beleza? Aí você escreve essa parte usando o termo que o pronome relativo retoma. Então vai ficar assim, ó, no tempo dos cassinos, ó, no tempo dos cassinos, se garantia, tanto faz. Nesta construção, observe que no tempo dos cassinos dá uma ideia de tempo. Portanto, se dá a ideia de tempo, isso aqui funciona como adjunto adverbial de tempo. Entenda, então, que o que eu fiz foi colocar no lugar desse pronome relativo aqui, ó, a expressão que ele retoma. E a função sintática que essa expressão exerce vai ser a mesma função sintática do pronome relativo. Portanto, número 6, letra B de bola. A função aqui, ó, é de adjunto adverbial de tempo. Nesse caso, é uma questão de natureza bem gramatical aqui, pesadinha, né? A IBFC subiu o sarrafo de verdade e a resposta é letra B de bola, adjunto adverbial. É isso aí. Português estava fácil, quem estudou certinho se deu bem. Verdade, Felipe. Essa aqui é uma questão que a gente ensina, sim, nas aulas de português, pensando em IBFC, porque a gente já sabe, né, nós aqui do lado de cá especialistas, já sabemos que a IBFC cobra gramática nesse nível. Então, quem estudou direitinho, acertou de verdade. Vamos embora de questão 7. Essa questão 7 aqui foi dada ontem na live de revisão. Se você estava aqui comigo na live, você não tem... A sua chance de ter errado é zero. Zero, porque a gente fez exatamente essa questão. Essa não, né? Com outra palavra, mas a gente fez exatamente o raciocínio que você tem que ter seguido para acertar essa questão. Olha só, também a questão batida da IBFC. A gente sabe que cai todas as vezes. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque nesse trecho. Apresenta a classificação do termo em destaque nesse trecho. O curioso é que, então presta atenção aqui, que eles estão querendo a análise da palavra curioso, né? O curioso é, né? Então, lá pra frente. A palavra curioso, observe, ela veio antecedida por esse o aqui. Esse o é necessariamente um artigo. E se você sabe que esse o é um artigo, acabou! Já sabemos a resposta. Porque artigos, eles só antecedem substantivos. Foi isso que nós vimos na revisão ontem, ó. O substantivo é núcleo e existem 4 classes de... Eu pedi para colar o post-it desse negócio na geladeira. Se você estava na revisão ontem e eu disse, faz o post-it, põe na geladeira. Se você colou na sua geladeira o post-it sobre classes de palavras, sobre essa organização, então você sabia que artigos, adjetivos, numerais e pronomes só existem para os substantivos. Nesse caso, se eu sei que esse o aqui, ó, é um artigo, a palavra que ele acompanha, ponto final, é um substantivo. Portanto, questão número 7, gabarito, letra D de dado. Número 7, letra D de dado. Coloca aí, ó, número 7, letra D de dado.
Me conte se você estava na live ontem, se você viu a revisão de ontem e se você acertou essa questão. Tá colado na sua geladeira esse trem? Espero que sim, hein? Tem artigo, substantivo, muito bem, Alexandre. Não se mata não, pelo amor de Deus. Agora não, ao vivo, na live, de jeito nenhum. Não sabia que as provas A e B eram totalmente diferentes assim. Achava que mudava só a ordem das questões. Que bom, João, porque muda só as ordens da questão. Não me desespera, não. Não me desespera, não. Vambora de questão 8. Vamos lá de questão 8. Assinale a alternativa que apresenta o motivo de a construção destacada em subir o sarrafo, ou seja, estabelecer uma meta esteja entre vírgulas. Inclusive, gente, a palavra vírgulas tem acento gráfico. E a Banco BFC, você quer foto da prova, não pôs acento na palavra vírgulas. O que significa... Sanzio, é isso. Vai precisar da geladeira, porque a gente estuda por aqui colocando post-it na geladeira. Se você tá sem geladeira, é por isso que você não aprendeu. Não teve chance, né, de pregar o post-it, te entendo. Mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Põe o post-it na geladeira, pode pôr no guarda-roupa também, em qualquer lugar aí. Põe o post-it. Põe o post-it que vai dar certo. Vamos lá, então, que agora a gente vai fazer a questão número 8. Aqui é o seguinte, começa do fácil. Quem tá no canal tá sabendo que o esquema é começa do fácil, começa do fácil, começa do fácil, começa do fácil. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Ó, quer saber o motivo da vírgula? Por que tem vírgula aqui? Ai, Carla, pelo amor de Deus, eu não estudei vírgula, não sei pontuação. Olha, começa do fácil. Vamos analisar aqui as coisas que a gente tem que você vai chegar na resposta. Indica uma elipse da forma verbal. Ai, bate o coração forte, sei lá o que é elipse, não sei essa. Pula. É um adjunto adverbial anteposto. Ó, gente, eu não sei o que é adjunto adverbial, mas anteposto não tá, porque tá no meio, tá vendo só? Ele tá não sei o que lá, intercalado. Não é anteposto, é intercalado. Também não é adjunto adverbial. É uma oração intercalada. Bom, não é uma oração, porque aqui não é verbo, né? Ou seja, é uma expressão, Aqui não está indicando a ação do verbo, né? Não é uma ação. Então, não é a letra C. Indica uma expressão explicativa. Põe lá 8, letra D. Quando diz subiu o sarrafo, ele explica na sequência que isso significa estabelecer uma meta. Então, é uma expressão explicativa. Número 8, letra D de dado, também não vai ser passível de anulação essa questão, não. Ela tá de boa, veio certinha aí. Vambora de questão 9. Questão 9. Questão 9 é uma questão de período composto, né? Aqui a gente vai pensar em conjunção, classe de palavras. Vai pensar em conjunção. A gente pode pensar também que você estudaria isso em período composto, mas o meu plano é que a gente comece do fácil. Então, a gente consegue fazer pelo sentido, né? As conjunções são classes de palavras que têm valor semântico, né? Tem valor semântico. Não considerou sequer o texto, porque o comando da questão diz que neste trecho não precisa, né? Não precisa, não. Quando tem o curioso, acabou. Né? Mesmo nesse trecho dentro do texto, eu não analiso classificação, né? Eu não analiso classificação de jeito nenhum com base em sentido. Classificação é do ponto de vista gramatical, eu analiso e pronto, entendeu? Eu não preciso do texto para fazer isso não, Nara. Fique claro isso, hein? Quando a questão é de sentido, beleza, eu posso considerar o contexto de aplicação. Mas se a questão é de classificação, morfologia ou de função sintática, não tem contexto para resolver meu BO. Eu vou olhar ali o que tem que olhar mesmo, assim, dentro da frase, puramente do ponto de vista gramatical. Então vamos lá, ó. A construção. Pela quantidade de gente que bate o martelo lá no primeiro parágrafo, eu vou voltar, obviamente, lá no primeiro parágrafo, porque eu não vou perder chance de acertar a questão, mas é de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, a gente volta na questão e encontra a parte, ó. Então, tá assim, ó. Peraí. Aqui, ó. Um desavisado achará que, pela quantidade de gente que bate o martelo, vivemos sob uma sinfonia de martelada. Então, um desavisado achará que, por causa da quantidade de gente, ó, fácil. Nesse caso aqui, ó, a gente, pelo amor de Deus, deixa eu chegar lá na questão, né? Alguém aí já colocou,
pelo amor de Deus, essa resposta aqui da número 9 vai ser letra C. É causa, pelo amor de Deus, é causa. Ótimo, Natanael, que bom. Espero que você tenha compreendido de verdade. Espero que tenha compreendido. Isso é importante, inclusive, Natanael, para outras circunstâncias de prova. Tem que diferenciar aí o que é semântico e o que é gramatical, né? De nível gramatical. Questão número 9, então, letra C. E agora partiu questão 10, foi a última questão da prova. Boa de fazer, também tranquila, né? Tem a ver com o sentido do texto, com a aplicação disso dentro do texto. Ficou assim, ó. A respeito das perguntas presentes no texto, assinale a alternativa correta. Muito cuidado para não perder questão. A gente combinou isso ontem ao vivo, hein? Muito cuidado para não perder questão, porque era correta e você marcou a incorreta, ou era incorreta e você marcou a correta. Esse batedor aí que a gente arruma. Nesse caso, as perguntas do texto. Vamos voltar lá no texto para a gente enxergar essas perguntas? Elas estão assim, ó. Já reparou o momento em que... aí tem assim, ó. E quando... Peraí. E quando se diz que fulano apostou todos os filhos em alguma coisa? Tá vendo? E subir o sarrafo? Tá vendo só? Essas perguntas no texto têm que intenção? Para que elas existiram neste texto? Vamos lá. Convocar o leitor a refletir sobre o tema, revelar as dúvidas do autor. Gente, claro que não, né? O autor vai parar para escrever um texto cheio de dúvida, fazendo pergunta para quem vai ler? Não é. Apontar questões ainda pouco conhecidas de jeito nenhum. Essas expressões são típicas, né, da linguagem falada e explicitam o desconhecimento do interlocutor. Também não. Número 10, letra A. Atendendo aí facilmente a questão da intenção mesmo dessas perguntas, que a gente chama de perguntas retóricas. São perguntas que já existem respostas, mas que os autores normalmente convidam o leitor a participar da reflexão junto com quem escreve. Vou colocar aqui para vocês o gabarito dessa prova, vou colocar aqui direitinho para vocês conseguirem conferir, né? Conseguirem todos conferir aí direitinho. Essa daqui é a prova A, modelo A, tipo A, então organizem aí. Dá também para voltar nessa prova depois, para conseguir conferir direitinho. O que interessa agora é que a gente vai ter o gabarito anotado, porque se você quiser conferir depois, vai estar aí direitinho para você. Então, ó, questão número 1. Número 1 é letra D. Questão número 2 é letra C. Vou escrever aqui, ó, que é prova tipo A, tá bom? Pra você não errar. E vou pôr também que é nível, ó, nível superior. Nível superior. Pronto. Prova tipo A, nível superior. Questão 3 é letra A. Questão 4 é letra C. Questão 5 é letra B de bola. Questão 6 é letra B de bola. Questão 7 e 8, letra D de dado. Questão 9, letra C. E questão 10, letra A. Anotadíssimo aí para você o gabarito. Você deveria, inclusive, aproveitar esta correção para estudar para as próximas provas, né? 9 de 10 está ótimo, né? Está ótimo. Eu imagino que 7 questões aqui, você está muito bem classificado. Tem 2 aí que estão mais difíceis, né? As 2 de gramática, elas vão tirar o ponto aí das pessoas. Então, se você fez 7 questões, você arrasou nessa prova. E para mais do que isso, é claro, você brilhou muito. Mas assim, 6 questões, 7, tá na concorrência, né? É o que se espera mesmo de uma prova de concurso de nível superior, né? 70% da prova é um ótimo resultado e você tá na briga. Eu preciso lembrá-los de que é importante que você esteja inscrito neste canal, porque eu tô sempre trazendo coisas pra cá, mas essa coisa não é regular. Então é bom que você esteja inscrito para não perder a notificação, entendeu? A pessoa que é bagunçada na organização da vida não pode marcar toda segunda, toda terça, entendeu? Então não marquei não. Inscreva-se no canal, não deixe de fazê-lo, porque aí você não vai perder a chance de se manter estudando para outras circunstâncias de prova. Para mim é um prazer você confiar no meu trabalho
e eu espero ver você em outras ocasiões. Na verdade, eu estou esperando que você volte aqui para me dizer que você foi aprovado no concurso dos Correios. Aguardo o seu resultado. Até depois. Fiquem bem e vamos lá, que é português. Vamos embora estudar. Ah, tem redação também.